vou falar um pouco sobre Números 22, capítulo 22, capítulo 23. Começando o capítulo 22, diz que os israelitas, eles estavam rumo à terra prometida. E eles param na terra, nas campinas de Moabe, pouquinho além do Jordão, perto de Jericó. E Balaque, filho de Zippor, ele era o rei dos Moabitas. E ele viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E ele ficou com muito medo desse povo, porque era muita gente. E ele ficou tanto medo que ele enviou mensageiros para chamar Balaão para orar e amaldiçoar o povo israelita. E Balaão vem e consulta Deus, né? Se ele deveria, né? O que ele deveria fazer? E Deus diz para ele que ele não deveria amaldiçoar o povo israelita, porque era um povo de Deus. Deus falando para Balaão, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. E isso é para nós também. Nós somos povo abençoado. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo, se nós somos filhos do Deus Altíssimo, ninguém pode nos amaldiçoar. Nós não precisamos ter medo de nada, porque se nós somos abençoados por Deus, abençoados seremos em qualquer situação. Mas o rei, ele não se conforma. E Balaque tenta de novo e fala, não, amaldiçoa. E Balaão diz, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Quando Deus ordena uma bênção, quando Deus ordena grandes feitos na vida de cada um de nós, não há nada que impeça, mesmo quando pessoas tentam se levantar contra nós, eles não vão ter sucesso. Mas o rei, ele continua tentando Balaão, pedindo para Balaão vir, chama, vamos ali naquele monte, vamos ali, você vai ver esse povo, amaldiçoa para mim. E sempre ele vai e consulta a Deus se ele devia fazer ou não. E ele vai de novo, consulta a Deus. E Deus fala para eles que não é para amaldiçoar. E ele fala para o rei, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus, quando promete, todas as palavras que estão na Bíblia é promessa de Deus na nossa vida. Todas as vezes que nós tomamos posse dessa palavra na nossa vida e falando, Deus, eu creio nessa palavra na minha vida, porque o Senhor é um Deus que promete e cumpra. E Balaão ainda continua falando ao rei, recebi uma ordem para abençoar, no capítulo 23, aqui no versículo 19 em diante, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Então, quando Deus abençoa, querida, abençoado és. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles.
O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Na hora que eu li esse versículo, eu falei, Senhor, eu quero essa força do boi selvagem. Boi, ele quando ele quer pegar alguém, ele corre atrás, mas ele tem uma força tão grande. E nós também. Se Deus deu essa força do boi selvagem para esse povo israelita, a tal ponto que Balaão reconhece e fala para o rei, eu não posso fazer nada com esse povo, porque eles têm uma força do boi selvagem. Ah, que nós também, que somos raça eleita, povo escolhido de Deus, possamos ter essa força do boi selvagem para enfrentar as situações difíceis, para ter uma vida com força, sem desanimar em toda situação da nossa vida, a gente possa ter essa força do boi selvagem. E que então Deus possa estar, nós possamos estar tomando posse dessa palavra, né? E ver tudo que Deus fez no passado para esse povo de Israel. Nós também somos como eles, raça eleita, filhos do Deus Altíssimo. Então nós também podemos ter essa força, nós temos que crer realmente que nós somos abençoados e que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome, o Deus de Israel. É o nosso Deus, é o mesmo Deus. Um Deus que nunca muda, imutável. Um Deus que não mente. Um Deus da verdade. Um Deus de promessa. Um Deus que cumpre tudo que fala. Muito obrigada, porque nós temos esse Deus tão lindo e maravilhoso do nosso lado, na nossa caminhada. Obrigada pela tua palavra, Pai. Tua palavra que faz promessas e que são cumpridas. Nós temos experiências de quantos posses que tomamos da tua palavra e o Senhor as cumpriu. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, que o Senhor continue nos sustentando, que o Senhor nos dê essa força do boi selvagem, para que possamos enfrentar qualquer situação debaixo da tua bênção, Senhor, na força do Senhor, sem nos esmorecer, sem nos desanimar, sem sermos abalados, mas fortalecidas no Senhor, em nome de Jesus. Amém.